Marielle Matos e tá começando agora o programa E aí, vai encarar? Hoje a minha convidada é uma pessoa super especial, personal trainer Amanda Haidt. Seja bem-vinda, Amanda! Oi pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite e vamos falar sobre treino aí pra essa mulherada. Amanda, me conta como é que tu começou na atividade física? Então, eu me formei mesmo em 2017. Primeiro eu fiz licenciatura e eu sempre tive o sonho de fazer educação física, não sei da onde. Na verdade, penso eu que era uma inspiração de uma professora que eu tive de educação física. E só que quando eu realmente me formei em massoterapia antes, trabalhei 2 anos com estética. E aí quando eu fiz educação física, eu não tinha noção do que eu queria trabalhar. Eu queria fazer educação física. Eu nem tinha noção que existia as duas áreas divididas, né? Que é a licenciatura e o bacharel. Tanto que eu fiz primeiro a licenciatura e depois eu fiz o bacharel. Mas a minha história com atividade física é desde criança, assim. Minha mãe trabalhava o dia todo, eu ficava no colégio o dia inteiro. Então eu fiz todos os esportes da vida que tu pode imaginar. Então eu fiz judô, capoeira, natação, futebol, dança. Então desde ali, e a minha mãe sempre foi um exemplo também, que ela sempre fazia aquelas ginásticas em grupo. Então minha história com atividade física começou bem antes da educação física, mas eu me formei mesmo em 2017. Primeiro em licenciatura, depois eu finalizei com bacharel. E chegou a dar aula em escola também? Não, nunca cheguei. Eu já, quando eu saí, eu já fui direto pro bacharel e já comecei a atuar com treinamento funcional. Só os estágios mesmo que eu fiz na escola, mas eu tive a certeza que eu realmente não queria. Não queria. Ah, que legal. Amanda, o seu público hoje é exclusivamente feminino, né? E pelo que eu percebi, a maioria são mães também, né? Por que você decidiu focar nesse público específico? Então, na verdade, foi tanto uma escolha minha, mas eu também fui escolhida pelas mulheres, né? Então, quando eu trabalhava, eu atendia, de certa forma, acabava atendendo mais casais. Eram poucos homens que me procuravam. E aí, depois, eu acabei me especializando mais no público feminino por conta também dessa demanda. Eu decidi, não, vou realmente trabalhar só com mulheres e vou me especializar em emagrecimento feminino. E aí depois, né, assim, conforme eu fui estudando mais a questão de marketing, eu vi que era importante nichar o meu público, né? Então eu decidi ser especialista em emagrecimento feminino. E aí desde então eu comecei a trabalhar só com mulheres. Aí tu sempre foi ativa assim no Instagram, sempre procurou criar bastante conteúdo ali? Desde que eu comecei, eu lembro que quando eu me formei, eu comprei alguns materiais e comecei a dar aula na rua, que era a vibe que eu sempre gostei. Então, eu sempre gostei de treinar ao ar livre, de treinamento funcional, sempre foi essa minha pegada. Eu nunca fui da musculação, academia, né? E aí, quando eu ia, eu já tinha essa consciência. Eu nunca fiz nenhum curso, né, de marketing ou de mídias digitais, nem nada disso. Eu sempre fui muito no feeling, assim. E aí, cara, eu via que eu queria mostrar aquilo que eu tava fazendo, assim, que era um treino diferenciado, num grupo menor. E aí, nossa, a nossa cidade é maravilhosa, né? Então eu dava aula na beira-mar, pegava pôr do sol. Então eu já tinha essa coisa de, tipo, eu quero mostrar para as pessoas isso que eu tô fazendo e como é gostoso isso, assim, esse momento. E aí, desde o diferencial desde o início, né? Na verdade, quando eu comecei, era exatamente isso, assim. Esses eram os diferenciais. Então eu nichei, né, o público que eu ia trabalhar. Desde o início eu já queria trabalhar com públicos menores, então um atendimento mais individualizado e personalizado. E eu sempre trabalhei além do treino, né? Então todos os meus projetos, os desafios, a plataforma, eu nunca foquei só no treino. Eu sempre entendi o emagrecimento como multifatorial. Então eu sempre tive parceiras de nutrição, de coach, psicólogas que também trabalhavam a parte comportamental. E aí esses 3 pilares é o que formou a profissional Amanda de hoje. Que legal. Que legal. A gente tem visto muito crescer esse movimento de aceitação corporal, né? Isso, inclusive, acaba sendo um assunto bem polêmico, que gera muitas controvérsias, né?
Mas eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Para você, é possível aceitar e ainda assim querer mudar o próprio corpo? Então, eu acho que a diferença de aceitar, a diferença está, né, entre se aceitar e se conformar. Então, eu me aceito como eu sou, eu me amo como eu sou, e por me amar eu vou buscar ter mais saúde, porque não faz sentido a pessoa ter uma rotina autodestrutiva de sedentarismo, de má alimentação, de bebidas, enfim, sendo que vai totalmente ao contrário do amor próprio que a gente fala, né? Porque se autoaceitar, essa aceitação é justamente o caminho de eu melhorar a minha autoestima, de eu ter essa estima, né, comigo mesma. Então, eu acho que todo mundo, essa questão de aceitação é de eu aceito aonde estou hoje, tendo a consciência de que eu posso melhorar, de que eu posso atingir outro patamar, diferente de conformismo. A síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E não, né? A gente tá aqui pra evoluir, pra ser cada dia melhor. E às vezes eu acho que acontece as pessoas se escondem nessa fala de aceitação, quando na verdade, às vezes não acreditam mais. Não acredito mais que eu possa ser diferente disso, então aceito. Na verdade, me conformo. Verdade. E muitas pessoas ainda encaram a prática de exercício físico e até o cuidado com o próprio corpo uma futilidade. Algo que só quem é rico ou quem não tem tanta responsabilidade consegue fazer. O que você diria para essas pessoas? Uma vez eu recebi, né, um comentário no Instagram que eu tava falando justamente dessa importância e eu falando que, infelizmente, tudo vira justificativa para não fazer. Né? Então, a falta de tempo, eu não gosto, ou problemas na família, na empresa, enfim, né, tem eles. E aí falei, porque às vezes o filho tá doente, e aí uma mãe se sentiu ofendida e aí falou exatamente essa fala, assim, porque uma coisa fútil dessa, que eu não vou deixar meu filho sozinha pra ir treinar, onde é que já se viu isso e tal. E aí eu falei, a fala dela entende, aliás, né, mostra o não entendimento da importância do exercício físico, né? E uma coisa que ajudou muito a educação física nos últimos tempos foi o respaldo médico. Então, hoje tu vai no médico e tu sai com uma prescrição de que você tem que fazer atividade ou exercício físico. Então, isso ajudou muito a nossa área. Pós-pandemia, porque a gente viu aí os índices de que a galera que estava acima do peso e sedentário aumentava muito mais as chances não só de contrair, né, o Covid, mas também de vir a falecer, enfim. Então, isso contribuiu muito. E a questão psicológica. Então, né, os psicólogos, eles também reforçam muito a importância em relação a crises de ansiedade, de pânico, de depressão. Então, tudo isso contribui cada dia mais justamente para mostrar que tá longe de ser uma futilidade. É um pilar fundamental da saúde. E eu falo muito da questão estética mesmo, né? Bato, óbvio, na tecla da questão da saúde, mas principalmente para nós mulheres, a autoestima tá ligada muito com o físico. E o físico, ele é a ponta do iceberg. Então, assim, a barriga dela incomoda, mas a barriga, esse incômodo, né, destrói a autoestima como um todo. E quando a gente melhora o nosso corpo, todo o nosso relacionamento com o mundo muda. Então, muda o meu relacionamento comigo mesma, com o espelho, no meu trabalho. Eu me sinto mais confiante, eu falo diferente, eu fecho um negócio, né? Eu vendo meu produto melhor, o meu relacionamento com o meu parceiro. Então, não tem como falar que o corpo, que a estética mesmo, que o físico é futilidade, sabendo que ele influencia tanto na nossa vida e na nossa imagem, como a gente se vê. Verdade. E Amanda, da sua experiência profissional, qual o motivo principal para as pessoas não terem o resultado durante o treino? Olha, o resultado durante o treino em si tem a parte mais técnica, né? Que é a questão de falta de orientação, falta de intensidade,
Mas eu acho que, falando de forma geral, né, o que impede as pessoas de terem resultado, não com o treino, mas de terem resultado, é a falta de constância. Então, as pessoas ainda acham que o resultado é algo que eu faço hoje, pontual. No treino de hoje, na dieta de hoje, na salada de hoje. E, infelizmente, o resultado ele é algo progressivo, constantemente. Então, ao invés de tu ir hoje na academia ou hoje fazer um treino de 2 horas, 5 horas, mas vale tu dividir isso ao longo da semana, 20, 30 minutos por dia, mantendo isso ao longo da semana e do mês, que aí sim tu vai ter um resultado, não só daqui a um tempo, mas um resultado constante pra vida. Ninguém quer ficar com um corpo legal em apenas um verão. Quero ter um corpo legal pra vida, né? Então, acho que essa questão de o pessoal ser muito 8 ou 80. Então, hoje eu comecei, hoje eu vou fazer tudo, é jejum, vou treinar, se eu comer alface e tal. Aí, no outro dia, passa 3 dias, já abandona, já não quero mais. Então, o 8 ou 80 pra mim é o que mais impede a galera de atingir os resultados a longo prazo. Mas aí fazer aos poucos e manter a constância do que fazer tudo num dia só e... né? É isso. Porque não adianta, né? Então, de uma semana, a pessoa faz 2 dias. E aí, os outros 5, ela esquece da vida. Aí depois, segunda-feira, ela volta de novo. Aí chega na quarta, ela desiste de novo. Então, mais vale eu fazer menos e manter isso ao longo. Até porque eu tenho um meme do Paulo Gustavo que é muito engraçado, né? Ele fala... Dele, sabe o que é o triste da academia? O triste da academia é que tu tem que fazer pro resto da vida. E é isso, né? Então, assim, é pro resto da vida. Enquanto tu quiser manter esse resultado e ir melhorando, é pro resto da vida. Então, não faz sentido tu querer fazer o 100% hoje, sendo que tu vai ter que fazer isso pro resto da vida. E fazer o 100% pro resto da vida é muito difícil. Não tem como a gente fazer sempre um treino extenuante todos os dias e mais cardio e uma dieta extremamente restrita. Não cabe, né, na realidade. Então, a gente baixa um pouco a régua, né, e aí faz um pouco todos os dias. Eu vi vários vídeos e depoimentos das suas alunas falando sobre a sua plataforma e a transformação que elas tiveram, né, com o seu conteúdo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que você trabalha muito a questão da autoestima, né? E a autoconfiança, de mudar a mente das pessoas antes mesmo de iniciar o processo do corpo. Você pode falar um pouco sobre isso? O resultado estético, o resultado do corpo, ele é uma consequência dos novos hábitos. Então, antes de melhorar minha barriga, antes de ficar com o bumbum na lua, antes de ficar com o corpo definido, tem uma série de atitudes, de novos comportamentos que a pessoa precisa fazer que a longo prazo vai refletir também no físico dela. Então, o que eu falo e reforço todos os dias? A questão da constância, a questão da disciplina, de que se eu quero aquele resultado, se eu quero sair do corpo que eu tenho hoje, precisa ter um esforço da parte da pessoa que está ali do outro lado. Infelizmente não tem outro caminho, o caminho é o mesmo para todo mundo. E aí eu reforço muito nessa questão comportamental, porque ela não vai mudar o corpo do dia para a noite. Então é uma consequência de mudança de hábitos, de mudanças de comportamento que a longo prazo vai melhorar o corpo físico dela e automaticamente melhorar a autoestima. Se bem que a autoestima, ela reflete, óbvio, né, o físico, mas às vezes as pessoas acham que só vão se sentir melhor quando atingir determinado resultado, quando tiver lá naquele corpo que eu sempre idealizei. Mas na verdade, porque estima é o valor que a gente dá para si mesmo, né? A autoestima. E quando eu consigo colocar em prática aquilo que eu vinha desejando fazer, então se eu coloco a meta de treinar todo dia, de melhorar a minha alimentação, enfim, isso já melhora a minha autoestima, porque eu me sinto confiante. Eu coloquei uma meta e eu estou conseguindo cumprir. Ali a autoestima da pessoa já melhora. E aí, óbvio, né? Não tem nada mais motivador do que resultados. Então, conforme ela vai conquistando esses resultados, a calça ficou mais larga, começa a receber elogio do marido, começa a se sentir bem, né, melhor com um reflexo no espelho, enfim.
isso também, esses resultados vão melhorando na questão da motivação, né? O motivo de todo dia ela vencer aquela preguiça, aquele cansaço. Por quê? Porque ela tá vendo que aquilo tá transformando o corpo dela. E aí essa é a motivação para ela ir treinar todo dia, né? Mas a autoestima, ela já começa a ser mudada a partir do momento que eu consigo cumprir com aquilo que eu programei para fazer. Top. E ainda sobre a questão de hábitos e mudanças de mentalidade. A gente sabe que isso é um conhecimento quase geral hoje em dia, né? Que a alimentação saudável é a base para ter uma vida saudável. Então, a maioria sabe que precisa fazer para atingir o corpo e a saúde que quer. Mas não coloca isso em prática, né? Por quê? Por que é tão difícil, por exemplo, manter uma dieta, manter a prática de exercício físico? Então, eu sempre falo, né? Existe um abismo, né? Uma diferença muito grande, um caminho muito grande a ser percorrido entre saber e fazer, né? Então, todo mundo sabe que uma maçã é mais saudável que um lanche do McDonald's. E por que às vezes a gente escolhe outro, né? Eu sei que praticar exercício físico melhora a saúde. Todo mundo sabe isso, né? Eu sei que para eu ter um corpo mais definido, eu preciso treinar. E por que eu não saio do sofá e faço isso, né? Então, a questão da orientação profissional, eu vejo que até por hoje a gente ter tanta informação, né, na palma da mão. Então, hoje em dia tem dieta no Google, tem treino gratuito. Então, as pessoas acabam não valorizando de investir numa orientação profissional. Porque a pessoa que não só estudou, mas viveu aquilo, né, teve uma experiência de vida, ela vai saber as ferramentas corretas para te auxiliar, né? Então, a gente tem ferramentas que te ajudam a conseguir colocar em prática aquilo que tu já sabe que deveria estar fazendo. Então, eu acho que a falta de orientação, a galera não quer investir achando que já sabe o que tem que fazer, mas na verdade faz toda a diferença, né? Como eu falei lá no início, a questão da intensidade, do treino. Então, tem um treino específico para cada objetivo, tem um treino que vai potencializar o teu resultado. E quem vai dizer isso é o profissional que vai estar te orientando. Então, o que eu sinto hoje é a falta de orientação nesse sentido de trazer as ferramentas certas para aquela pessoa conseguir atingir os objetivos. Até porque a dificuldade, ela é geral, né? Então, as pessoas têm dificuldade em manter uma dieta, as pessoas têm dificuldade em colocar o treino em prática. Mas, ao mesmo tempo, são dificuldades e rotinas diferentes, né? Até porque cada pessoa é diferente. Então, a rotina, a questão financeira, o biotipo, as próprias dificuldades, né, são diferentes. E aí, essa orientação profissional, quanto mais individualizada, mais assertiva, né? Melhor, né? E eu noto muita gente que acaba desistindo do exercício físico porque vai fazer o primeiro treino e não rende como as outras pessoas, né? Às vezes fica frustrado. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Então, o que eu sempre falo, né? A primeira vez que a gente vai fazer algo é totalmente diferente depois da 13ª vez que a gente já colocou isso em prática. Dou o exemplo de aprender a dirigir. Cara, a primeira aula na autoescola é o desastre, né? Então a gente não sabe se acelera, se pisa na embreagem, se troca marcha, se bota a seta pro lado e tal. É a mesma coisa no treino. Então, principalmente quem está há muito tempo parada ou nunca treinou, falta consciência corporal, falta resistência, falta condicionamento. A pessoa não sabe ainda os movimentos. É óbvio que ao longo do processo isso vai ser aprendido, né, com o treinamento. Por isso que o nome é isso, né? A gente vai treinar para desenvolver isso, como tudo na vida. O treino, com o treino a gente melhora, né? Mas infelizmente eu vejo essa comparação. Então muitas meninas lá no estúdio fazem aula experimental ou mesmo na plataforma o primeiro treino e vem essa frustração. Nossa, fiz o primeiro, tive uma dificuldade, não consegui fazer esse exercício, não consegui concluir o treino. Eu falo, gente, mas isso é óbvio, faz parte, né? No segundo treino vai estar um pouco melhor, no terceiro treino vai estar um pouco melhor, no 11º vai estar melhor. Depois de um mês,
mas a questão está na paciência de entender e esperar esse processo. E a gente só fica bom na base da repetição. Então, é realmente não desistir no primeiro treino, saber que a gente vai evoluindo, que vai aprendendo ao longo do processo mesmo. Porque imagina, o teu corpo nunca recebeu aquele tanto de informação, nunca fez aquilo tudo, né? E vamos combinar que treinar é difícil, né? Treinar bem é difícil. Então, aprender o movimento, e postura, e respiração, e equilíbrio, e força. Então, né, até a gente atingir um patamar mais avançado de treino, tem aí um longo processo, né? E aí as pessoas têm que saber respeitar a realidade que está hoje, o seu histórico, né? Porque, a pessoa não fez nada 30 anos da vida, acha que no primeiro treino vai estar arrasando, sabendo? Não vai, né? Então, a palavra é paciência. Além desses fatores que você já citou, quais você diria que são os principais erros de quem está começando no esporte? E qual é o principal erro do pessoal? Então, da parte comportamental, volto a falar que é a questão do 880, né? De a pessoa querer fazer tudo no treino de hoje. Então, ela nunca correu, ela quer começar correndo 10 quilômetros. Ela nunca fez, não sabe agachar, ela quer fazer o agachamento com 50 quilos de cada lado. Então, da parte comportamental, né, tem muito essa questão do 880 de realmente não respeitar o estágio que a pessoa tá, de que precisa uma adaptação, de que ela precisa aprender os movimentos. Tem todo um processo para que ela fique boa naquilo e a partir dali ela consiga progredir. E da parte mais técnica em relação aos treinos, essa questão da carga, né? De as pessoas não só acreditarem que a carga é a coisa mais importante no treino, que se ela não colocar carga, ela não vai ter resultado, que é uma dúvida muito recorrente, inclusive, que eu recebo no Instagram, porque a plataforma, ela é com o peso do corpo, né? Pra mulherada que treina em casa. E aí tem sempre aquela dúvida, mas só com o peso do corpo, mas dá resultado mesmo? E aí é isso que as pessoas não entendem, que a carga, ela é uma valência física importante no treinamento, sim, mas para a pessoa conseguir fazer um exercício com uma sobrecarga, tem um processo para chegar lá, né? Então, muitas vezes falta mobilidade para fazer um bom movimento, falta a pessoa saber fazer aquele movimento, postura, técnica, amplitude. Nossa, tem tantas progressões que a gente pode usar e abusar antes da carga, né? E aí, lógico, né? Quando a pessoa já tá mais avançada, já sabe fazer o movimento, a gente consegue também implementar a sobrecarga. Mas tem um longo caminho aí, né? Tem um longo processo até chegar nisso. E sim, né? As pessoas podem ter muitos resultados, não apenas com o peso do corpo, mas fazendo bem aquele exercício, né? Usando uma boa amplitude, enfim. E a carga, então, não é o mais importante? A carga tá longe de ser o mais importante. Tem muita coisa que as pessoas precisam aprender antes de usar a carga. Às vezes, o tanto de movimento, talvez, é mais importante do que o tanto de carga? Eu gosto de explicar assim, né? Existem dois estímulos de treino, o treino tensional e o treino metabólico. O treino tensional, quando eu utilizo uma sobrecarga, então, normalmente eu faço menos repetições, óbvio, né? Porque tá mais pesado. Sim. Preciso de um descanso um pouco maior, porque fiz ali 10 repetições, 8, enfim, com uma carga. Preciso descansar mais para voltar a fazer aquela série. E quando eu já trabalho com menos sobrecarga ou sem sobrecarga, que é o peso do corpo, na verdade não é sem peso, né? Cada uma tem o seu peso, então é sem uma sobrecarga a mais. Quando eu tô trabalhando com o próprio, né, com o peso do corpo, eu consigo trabalhar saltos, a pliometria, eu consigo fazer um agachamento curtinho, então reduzir aí, né, a amplitude. Eu consigo usar outras valências para estar aumentando a intensidade do treino e tendo o mesmo resultado dos machucadinhos, que é o que a gente chama de microlesões musculares, que são importantes para gerar a hipertrofia do músculo, da mesma forma. Então, se eu não tenho a barra lá de 50 quilos, eu uso de outras valências para chegar nesse mesmo objetivo. E as pessoas acham que é só a carga que faz isso, e não.
Poxa, que legal. E eu sei que muitas das suas alunas são mães, né? Então a minha pergunta é, além da mudança física e de autoestima, suas alunas notam que essa transformação de vida delas também também se reflete na própria família? Ah, com certeza. É muito difícil que a gente fala que se você quer mudar algo, comece mudando você mesma, né? Então, se não existe forma melhor de aprender ou de ensinar por meio do exemplo. Então, não só para o filho ou para a família. Então, a partir do momento que essa mulher, que essa mãe começa a fazer esse movimento e começa a ter os resultados, não tem nada mais inspirador do que ver alguém não só conquistando resultados, mas as pessoas ao redor, elas notam a diferença dessa mulher, que agora está mais confiante, que está mais disposta. Então, isso se reflete, não tem como olhar e não falar, também quero isso para mim, também quero melhorar dessa forma. Então, esse movimento, né, de começar, que às vezes a fala que eu ouço muito, que meu marido não me ajuda, que meu marido não me incentiva, queria tanto que ele também viesse nesse movimento. Eu falo, cada um tem o seu momento, né? Comece por você e faça por você. Ao longo do processo, pode ser, né, e tem uma grande probabilidade que você o incentive também a procurar o seu despertar e começar a fazer por ele mesmo, né? E é engraçado que o contrário também acontece, né? Eu sou dona da Inside Muay Thai, que é uma das maiores academias de Muay Thai da América Latina, e eu dou aula para crianças, né? E as crianças, às vezes, também acabam motivando os pais, né? Às vezes os pais estão olhando lá o treino, estão lá incentivando, aí paga a graduação, paga a competição e acaba motivando, né? Incentivando os próprios pais mesmo a treinarem também, né? E você percebe o impacto que você causa na vida dessas pessoas também? Então, o exemplo arrasta, né? A frase famosa. E é isso, ó, da mesma forma que as mães, os pais podem influenciar, né? Os filhos muitas vezes acontece o papel contrário, assim. Porque a dedicação das mamães para os filhos, ela é muito grande, né? As mulheres vivem essa maternidade, enfim. E às vezes é justamente isso, né? Ela não tem tempo de treinar, mas tem tempo para levar o filho na natação, o filho no judô, o filho, né? Enfim. E aí hoje o que muitos espaços estão usando disso é de estar oferecendo muitas vezes aulas, né? No horário ali junto. Que é o que a gente faz hoje no estúdio. A gente tem o Team, né? O Team Hatch, que é para adolescentes. E aí é isso, enquanto tem a aula de um lado para elas, no outro lado as mamães podem estar, então ao mesmo tempo que ela iria ficar parada ali esperando, já pode, né, fazer o seu treino. E realmente, né, faz toda a diferença quando a família toda entra nesse processo. Verdade. Amanda, e para quem tem uma rotina muito agitada e não tem tempo de se deslocar até a academia, é possível emagrecer e até conquistar hipertrofia muscular apenas treinando em casa? É super possível, né? Quase todos os dias eu posto o resultado das minhas alunas, né? A gente já tem mais de 2.000 alunas na plataforma em todo o mundo. Uau. Desde mulheres que emagreceram 25, 15 quilos e mulheres que conseguiram definir, né? Ter o corpo mais definido treinando só em casa, né? É aquilo que eu falei. Existem tipos de treino. E quando eu tô treinando em casa, que eu não tenho a sobrecarga dos aparelhos da academia, o que eu faço é justamente estar aumentando a intensidade por outras valências físicas que tem no treinamento, né? E aí eu volto a falar na questão da orientação profissional. Porque o treino ele vai ser bom não por onde ele é, mas como é esse treino. Sim. Então, um treino na academia pode ser muito ruim. O treino em casa pode ser muito ruim. O que faz esse treino ser bom ou não é a orientação profissional e como esse treino está sendo feito né, por aquela aluna, por aquela pessoa, enfim. Então, sim, eu posso ter um bom resultado desde que o treino esteja eficiente como tem que ser para que a pessoa atinja esse objetivo.
Legal. Amanda, agora eu queria saber de você, da sua vida pessoal. Você tem algum ritual matinal? O que você faz para começar bem o dia? Então, meu ritual eu sempre tento acordar ali entre 6 e 7 da manhã. Primeira coisa que eu faço, que até quem me acompanha vira uma brincadeira, né? Virou uma brincadeira no Instagram, que eu sempre posto, beba água ao acordar, bota o pi aí para cagar, né? Então, hoje eu vejo que é um hábito extremamente simples, que as pessoas não fazem. Hoje, a galera aí, né, do cafezinho, cara, a galera acorda e pá! Uma xicrinha de café para acordar. Gente, não, a gente acorda, a gente bebe água. A gente bebe água ao acordar, porque a gente ficou horas dormindo, ou seja, não teve nenhuma hidratação, né? Afinal de contas, tu tava dormindo. Então, quando a gente acorda, o corpo precisa dessa hidratação. Esse é o primeiro ponto, né? Justamente por conta aí dessa noite que não teve, né, nenhuma hidratação. E aí, quando a gente toma água, ajuda nos movimentos peristálticos, né? Então, leva ali, né? Ajuda a fazer ali o primeiro cocôzinho do dia. Então, cara, quando acorda, é esse. Então, acordou 500 ml, já deixa ali do lado da cama, em temperatura ambiente, ou mesmo, né? Levanta e tal, toma água. Beleza, hidratou o corpo, né? Depois eu sempre tomo o meu shotzinho. Então, água, limão, cúrcuma, gengibre, às vezes boto espirulina, às vezes não, shotzinho, sempre com canudo, né, pra não danificar o esmalte do dente. E aí, depois vou pro meu devocional, que todo dia eu posto, a mulherada gosta também, então, né, a palavra, a oração do dia. A meditação é algo que eu sempre tento fazer, mas confesso que é igual a galera no treino, sabe? Eu sou com a meditação assim, eu vou, daqui a pouco eu desvirtuo, mas é algo que eu vejo diferença na minha rotina, sei o quanto é importante, então tento... Faz em casa mesmo? Faço em casa mesmo, E aí depois vou me arrumar, tomo meu super coffee e vou pro treino. Essa normalmente eu deixo o meu início ali da manhã reservado para isso. E aí depois as tarefas administrativas vai ao longo do dia, mas o meu ritual assim sagrado é esse todos os dias. E que horário que tu costuma treinar? Das 7 às 10. Tipo, é daquele horário. Às vezes eu treino mais cedinho, gosto, porque daí já fico livre, né, depois. Mas às vezes acaba que ou tenho gravação, ou treino sozinha pra estar fazendo vídeo, então eu treino um pouquinho mais tarde. Mas gosto de treinar de manhã. Cara, à noite, pra mim, já não... Às vezes eu já tô cansada, a chance de eu não treinar é maior, então eu gosto de, inclusive... Já fica a dica, né, pra quem tá assistindo. Não existe, gente, melhor horário pra treinar no sentido de resultado, né, fisiológico. Não é de manhã emagrece mais, não. Mas na questão comportamental, treinar de manhã, normalmente, a chance de você treinar é maior do que ao longo do dia. Porque ao longo do dia, às vezes, acontece vários perrengues, às vezes a pessoa tá cansada, chega esgotada, e a última coisa que ela quer é treinar, né? Tem gente que gosta de treinar à noite, né? Tem essas alienígenas, tem essas pessoas. Mas normalmente ali, né, de manhã, não só pela questão de, tipo, a pessoa tem que vencer a preguiça, né? Sair da cama. Mas, em compensação, os empecilhos são menores, né? Fora que, é fato, né? Treinar de manhã, o teu dia é outro, né? Então, a pessoa fica mais disposta, realmente o dia começa diferente, né? Então, de manhã, a minha rotina sagrada é essa, assim. Ai, que legal. E houve algum momento na sua vida em que você se sentiu frustrado consigo mesma? Que se olhava no espelho e, não me reconheço mais? Houve algum? Teve. A minha história, o meu processo começou em 2013, quando eu fiquei solteira. E aí, né, ia pra balada todo dia, bebida e fast food, enfim, né, dormia mal e aí engordei 15 quilos nessa época. Tem o meu antes e depois, de vez em quando eu posto, tem lá no Instagram. Eu tenho 1,59 m, né, então eu brinco que eu sou um chevetinho rebaixado, então 15 quilos faz bastante diferença. E ali foi onde eu passei por esse processo de emagrecimento puramente por maus hábitos, né? Eu nunca tive uma grande briga com a balança.
Embora eu não tenha o biotipo magérrimo, né? Eu realmente sou mais pernudinha, mais bunduda, sou mais como é que é? O chevetinho rebaixado mesmo, né? Mas aí engordei esses 15 quilos e aconteceu exatamente isso, assim, né? Passei na pele tudo isso que eu falo hoje, que realmente eu não me sentia bem, não existia mais a Amanda de antes. Cara, o corpo influencia demais, né? Então, se eu não me sentia bem, eu evitava lugares que eu amava, né? Então, eu não ia mais à praia. Se eu ia à praia, eu ficava de short a praia inteira, eu não levantava da cadeira, ou muitas vezes recusava convites. Deixei de usar roupas que eu gostava, vivia tapada, mexia no Photoshop nas minhas fotos. Então, mudou muito, assim, né? Ao ponto realmente de uma vez eu fui provar biquíni e eu caí no choro, assim, na loja, saí chorando de realmente essa não era eu. E não só o físico. Aquele momento que eu tava vivendo realmente não era aquilo que eu queria pra mim. E aí eu comecei a me questionar outras coisas, né? Essa é a vida que eu quero, que às vezes era um domingo de sol maravilhoso, eu via a galera passeando e eu tava lá de ressaca, sabe? Aí comecei a questionar outras coisas e daí ali eu comecei o processo de emagrecimento. Cara, primeira coisa que eu fiz, fui buscar profissionais que me orientaram. Então, fui numa Nutri. Na época eu não era profissional ainda, busquei um profissional para estar me orientando. Emagreci rápido, né, em 6 meses. E aí depois, né, veio com todo o processo, aí lógico, né, me formei. Então, aí ao longo ali, né, de todos esses anos, fui lapidando, né, o meu corpo cada vez mais foi fazendo sentido para mim. Mas é exatamente isso que eu falo hoje pra elas, né? Que e às vezes eu posso, e a galera fala, nossa, outra pessoa. E eu falo, outra pessoa mesmo. Não só de corpo, né? É outra de pessoa tudo. mesmo, é outra vida, são outros hábitos e, consequentemente, outro corpo. E o que te fez mudar foi tu não se reconhecer mais, assim. Foi. E eu brinco que eu sempre falo assim, eu nasci pra ser gostosa. A parte estética sempre foi muito importante pra mim, desde adolescente, sempre foi. Tanto que eu sempre tive nesse ambiente de esporte, enfim, e eu sempre realmente cuidei muito do meu corpo. Sempre foi algo importante pra mim. Então, estar naquela situação, eu não me enxergava. E eu não queria estar. Sim. Não queria viver aquilo. Aquilo não condizia com aquilo que eu acreditava, né? Com o estilo de vida que eu sempre tive. Então, foi bem marcante, assim, pra mim. E aí, teve várias coisas, né? Que foram acontecendo, assim. Mas o que me marcou foi quando um amigo meu me falou. Ele falou, era uma quarta-feira, eu tava no barzinho com torre de chopp, batatinha frita. E aí eu fui no carro falar com esse casal de amigo e ele falou, nossa, Amanda, como tá gorda, né? E aquilo foi um choque. Foi o choque, assim, porque eu tentava disfarçar de várias formas. Com Photoshop, com roupa. E aí eu ouvi aquilo, foi... Tipo assim, as pessoas estão... Eu tentava esconder, mas não tinha como esconder, né? Sim. E aí ali foi, tipo... Aí eu comecei a buscar e aí eu... Sempre tive a vontade de fazer a rino e colocar a prótese, né? Então, essa foi uma outra motivação. Eu fui atrás, marquei a cirurgia, falei, cara, vou estar top na cirurgia. Ai, que legal. E aí desenrolou, né, todo esse processo, assim. Que top. E, mana, muita gente se frustra que às vezes começa a treinar 2 meses e não vê resultado de perda de peso, né? Às vezes, na balança até... tá mais do que antes. Por que isso acontece? Então, a gente precisa entender que emagrecer é diferente de perder peso, né? E aumentar na balança nem sempre é engordar. Então, o que acontece? É muito difícil uma pessoa que está com a alimentação, com a dieta ok, né? Com déficit calórico, treinando, não emagrecer, né? Às vezes... pode acontecer de não perder peso, por isso que eu falo bastante da importância da avaliação física, porque daí é onde a gente consegue ver percentual de gordura, percentual de massa magra, porque às vezes na balança o número está estagnado, mas a composição corporal da pessoa já está diferente. E por que isso acontece? Quando a gente começa a treinar, né, fazer o treino de força conciliado aí com a alimentação, muitas vezes... Não existe isso, tá, gente? Mas só para vocês entenderem que é o termo que vocês usam, que é
começou a trocar a gordura por massa magra, né? Então, na verdade, a pessoa começa a perder gordura e ganhar massa magra, né? Não existe essa troca. E aí, às vezes, é isso que faz essa estagnação na balança, né? Então, ela perdeu de um lado, acabou ganhando do outro, a balança não teve tanta diferença assim, né? Da mesma forma que, às vezes, a pessoa começou a treinar, às vezes a dieta não tá, né, num déficit calórico ali como deveria, ou a pessoa tem uma facilidade a mais para ganhar massa magra, ela acaba ganhando massa magra, não perde tanta gordura e acaba aumentando ali um pouco o peso na balança. Então, por isso que o ajuste, né, da alimentação com o treino é tão importante. E aí vai uma dica para a mulherada, principalmente, né, para a mulherada que tá buscando emagrecimento, que é: a gente consegue emagrecer sem treinar? Consegue, né? Para eu emagrecer é só fazer dieta com déficit calórico. Se tem o déficit calórico, a pessoa já emagrece. Mas o porquê que treinar é importante no processo de emagrecimento, ou ainda a importância de treinar força no processo de emagrecimento. Muitas mulheres começam a treinar, mudam ali a alimentação e começam as caminhadas, né? Ou as caminhadas, ou alguma atividade física, dança, a mulherada adora fit dance, né? E aí não tem problema nenhum. Mas o problema está em não incluir o treino de força. Porque imagina um balão que tá cheinho e a gente estoura esse balão. O balão fica o quê? Murcho. Então, o treino de força, ele vai fazer com que esse balão fique menorzinho, só que ainda durinho. Que eu vou perdendo gordura, mas ao mesmo tempo eu vou ganhando massa magra, que é o que sustenta esse emagrecimento. Porque senão a pessoa emagrece, fica mais magra, porém toda flácida. Então, o treino de força, ele vem para deixar a pessoa não só magra, mas durinha, definida. Então, faça um treino de força, mulherada. Não fiquem só nos treinos aeróbicos. Ai, top. E assunto polêmico agora. Cada vez mais vemos influenciadoras e outras pessoas afirmando que fizeram um procedimento cirúrgico para ter o corpo dos sonhos. Fazer uma cirurgia dessa, inclusive, os sonhos de muita gente, né? Mas aí vem a questão: é possível manter o corpo dos sonhos só com cirurgia? Não é possível. Não? Não é possível. Na verdade, penso eu, né, que se a pessoa faz constantemente, ela pode até manter um corpo mais magro, porque a lipo, né, em específico é isso, né, a retirada ali da gordura. Agora, um corpo desenhado, um corpo definido, ele só é possível com treino e dieta. Não tem como a pessoa ter um corpo definido, uma musculatura definida só com cirurgia, né? Ela consegue ter um corpo mais magro. A questão é totalmente insustentável a pessoa viver a vida fazendo cirurgias para estar retirando essa gordura, né? Justamente porque a cirurgia não faz mágica, né? Então a pessoa fez... Eu sou super adepta a procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos. Eu acho que eles estão aí para serem usados e para ajudar e para potencializar. A única questão é isso, né? É diferente de tu usar como auxílios, né, para estar potencializando, para estar buscando um resultado ainda melhor, um refinamento, né, uma lapidação do corpo, do que a pessoa deitar na maca e realmente querer levantar de outra forma e esperar que isso vai ser para a vida inteira. E não é, né? Então a pessoa tem um resultado ali imediato com a cirurgia, mas, cara, se não muda, se não tem a mudança de comportamento, e é o que mais acontece, as pessoas, infelizmente, voltam a engordar tudo de novo. Então, Amanda, agora a gente vai fazer um quadro de mito ou verdade, tá? Aí tem as plaquinhas, tu pode mostrar a plaquinha e explicar um pouquinho, tá? Tá bom. Mito ou verdade? Só consegue se dedicar na musculação quem não tem tantas responsabilidades no dia a dia. Óbvio, né? Mito. Então, aquilo que eu falo, né? As pessoas não precisam treinar horas por dia, né? Então, um treino aí de 30 minutos já dá um super resultado. Nem mesmo treinar todo dia. A gente sabe que é o ideal, não só para resultado, mas também pela questão comportamental. Mas eu sempre falo que a pessoa tem que... Como que tá a sua realidade hoje? E nem todo mundo consegue, às vezes, né, nessa rotina corrida aí, treinar todo dia. Então, começa com 2, 3, 4 vezes na semana. O importante é não ficar parado. E é caro fazer dieta? Ai, será que vai ter alguma?
mito, na verdade, o que as pessoas confundem é a tal das firulas que eu falo, né? Então eu falo que eu sou uma vítima do mundo fitness, eu amo também produtos low, fit, zero e tal, mas isso não é a base, né, de uma alimentação saudável. Então uma alimentação saudável é comida de verdade, é alimento que tem feiras, proteínas, verduras, e isso não tem nada de caro, né? O caro começa quando a gente quer esses produtos e as firulinhas. Mudar o corpo também envolve mudar a própria mente? Gostei. Super verdade. A mudança do corpo, na verdade, começa na mente, né? Então eu preciso primeiro mudar os meus hábitos para que esses novos hábitos, essas novas atitudes se reflitam em um novo corpo. Uau, verdade. A disciplina é mais importante que a motivação para quem quer conquistar resultados? Com toda certeza, né? Então, motivação, embora as pessoas confundam muito motivação com empolgação, com vontade de, né? Todo mundo tem uma motivação, né? A motivação é o motivo que te faz agir. E todo mundo tem um motivo. Não estou bem com o meu corpo. Esse é o motivo que te faz agir, né? Mas as pessoas confundem com vontade, como se isso fosse me fazer ter vontade de ir, né, de ir treinar, e não é isso, né? Então, motivação todo mundo tem. Mas tem vários dias que eu não estou com vontade de fazer, de treinar, de manter a dieta, enfim. E aí a disciplina vem justamente para isso, que é fazer aquilo que precisa ser feito independente de estar com vontade ou não. E com certeza é a disciplina que leva as pessoas a atingirem os seus objetivos. Treinar em casa não oferece resultados tão significativos quanto o treino na academia? Super mito, né? É lógico que a gente tem um limite em relação à hipertrofia nos treinos em casa. Então, se a pessoa, né, quer ficar grande, deixar a Graciane Barbosa preocupada, realmente a musculação é o esporte, né, o método melhor indicado aí para um ganho além, né, de hipertrofia. Agora, as mulheres que eu trabalho, e a maioria das mulheres que buscam um corpo mais definido, mais sequinho, mais magro, isso é totalmente possível treinando em casa. Mas é aquilo que eu falei, não é treinar em casa. O treino tem que ser bom e intenso quanto, né? Perder peso é diferente de perder gordura? Exatamente, super verdade. Então, às vezes eu perco peso na balança. Eu posso ter apenas desinchado, que é o que normalmente acontece, né? Então a pessoa perde aí essa retenção de líquido e aí acaba tendo essa perda de peso na balança, mas nem sempre perdeu gordura. Até porque o processo de perder gordura e de ganhar massa magra, ele já demora aí pelo menos uma semana para acontecer. Mito ou verdade? A musculação é para todos, desde criança a idosos? Verdade. Então, o treino de força, independente, né, de musculação ou não, a musculação em si, a indicação é a partir de 10 anos, só que é óbvio, né, que para cada pessoa a orientação vai ser diferente, né? Mas o treino de força, não somente, né, não apenas a musculação, mas o treino de força, ele é indicado para todo mundo e todo mundo deveria fazer. Mito ou verdade? Não existe um exercício para perder gordura exclusivamente em uma região específica? Verdade, não existe. Então, infelizmente, nenhum exercício é para perder gordura localizada. Então, fazer abdominal para perder barriga, não existe. Vou fazer abdução para diminuir o culote. Infelizmente, não existe. Então, assim, a gente perde gordura de forma geral, né, do corpo todo. E aí, claro, né, aquilo que eu falei, cada pessoa, né, cada biotipo acumula a gordura em determinada região. E, infelizmente, essa bendita é a última que vai sair. E aí, por isso que eu sou super... Falei, né, em relação aos procedimentos cirúrgicos e estéticos, porque a única forma de a gente tirar a gordura localizada é por meio realmente de procedimentos. O exercício e a dieta, eles vão te fazer perder gordura como um todo, no corpo todo.
E aí, agora localizado, daí... E mesmo se tu treinar só pra aquilo, só pra aquela região? Mesmo se treinar só pra aquela região. É que assim, ó, de forma geral e fácil de a galera entender. A dieta, né, a alimentação, ela é pra perder gordura. O treino é pro músculo. Então eu treino para deixar o músculo durinho, para desenvolver aquela musculatura, deixar o músculo tonificado, né, como a galera fala. Então o músculo definido. E aí com o auxílio da dieta eu vou diminuindo esse percentual de gordura, que é onde eu tenho um corpo mais definido. Por isso que a gente diz que o treino e dieta é o casamento perfeito, né? Então o treino é pro músculo, é pra musculatura. E aí os cardios, né, os aeróbicos, eles ajudam então no déficit calórico, que contribuem pro emagrecimento. Agora, se a pessoa não tem um déficit por meio da alimentação também, não adianta fazer o cardio aeróbico, né? Então, ó, a dieta e o treino é o casamento perfeito pra gente perder gordura como um todo, e o treino vem aí pra deixar o corpo durinho. Entendi, top. A genética é o fator mais importante quando se trata de emagrecimento? Então, mito, né, a genética, ela influencia, tem o seu papel. Então, igual eu falei, eu nunca vou ter o corpo da Gisele Bündchen, né? Não é o meu biotipo, nem a altura, né? Mas realmente tem esses biotipos, né? Então a gente tem pessoas que têm uma tendência maior a ganhar mais gordura, né? A ter um sobrepeso. Assim como tem aquelas pessoas que comem até o pé da mesa e têm dificuldade de engordar e mesmo de ganhar massa magra, né? Existe. Mas são facilitadores ou que dificulta o processo. Agora, não é limitante para tal. Hoje a gente já sabe que o ambiente, né, as atitudes, o comportamento, ele é muito mais determinante para o resultado. Não é possível perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? Vou colocar assim, tá? Mito e verdade. Na verdade, assim, ó, é possível, né, a gente perder gordura e ganhar massa magra, porém é mais difícil. Então, quando a gente tem uma boa orientação, quando a dieta está muito bem voltada para aquele objetivo, tanto a dieta quanto o treino, pode ser mas o processo, eles são caminhos diferentes. Então, o que eu sempre oriento para as minhas alunas? Foca no objetivo. O que hoje ou te incomoda mais, ou qual que é a realidade da pessoa hoje. Porque às vezes tem a pessoa que chega que ela tá com 30, 40% de percentual de gordura, tá muito alto. É importante ganhar massa magra? É importante, mas naquele momento, o percentual de gordura dela tá muito alto. Então, o foco vai ser em perder essa gordura. E aí, por que eu digo que são caminhos diferentes? Porque a dieta é diferente, então eu tenho que ter um déficit calórico para perder gordura, assim como eu tenho que ter um superávit para ganhar massa magra. Então, são caminhos diferentes. Eu também tenho estratégias no treino que podem potencializar, né, o emagrecimento, a perda de gordura, e eu tenho outras estratégias para focar em ganho de massa magra. Então, é possível, lembrando que sempre mais gradativamente. É muito difícil eu perder muita gordura e ter um ganho muito expressivo de massa magra, isso não existe, né? Quando existe é um degrauzinho, mas o que mais acontece é a gente focar no objetivo. Então, quando eu foco em perder gordura, eu tenho uma estratégia, aí o meu foco vai ser esse, e quando eu foco em ganhar massa magra, a estratégia vai ser diferente para esse objetivo. Entendi. Que legal, Amanda. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito legal. Aprendemos bastante coisa contigo hoje. Muito obrigada. Deixa o teu Instagram pro pessoal poder te acompanhar lá também. Deixo sim. Então, meu Instagram é @AmandaRatti, RATTI. Eu tenho um estúdio de treinamento só para mulheres, fica em Areias, em São José, na Grande Florianópolis. E também tem uma plataforma de treinos online, só colocar no meu Instagram, já tem o link, ou no Google também aparece, que é justamente para mulheres que querem emagrecer, ter o corpo mais definido, não gostam de academia ou mesmo não tem esse tempo para estar se deslocando até algum estúdio, né, algum treinamento presencial. Então fica aí o meu convite. Isso não é desculpa, em 30 minutos treinando em casa você consegue um belo de um resultado. E comecem a me seguir lá, que todo dia eu também vivo postando dica de treino e dieta pra vocês. Muito legal, Amanda. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite.
E esse foi o programa de hoje. Eu espero você no próximo domingo às 19 horas. Tchau!